Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô. Nós vamos trabalhar hoje o Teorema de Jacob. Certo, gente? Nos estudos anteriores nós trabalhamos como calcular alguns determinantes. E aí utilizamos algumas regras, alguns teoremas. E hoje nós vamos aprofundar com o Teorema de Jacob. Venha comigo na definição. Adicionando a uma fila de uma matriz A de ordem n, uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante, obteremos uma nova matriz A', tal que o determinante dessa matriz A' será igual ao determinante de A. Gente, os estudos desse teorema Jacob, na verdade, ele implica em você encontrar um determinante semelhante a um determinante que você tenha proposto em uma situação. Ou seja, pelo Teorema de Jacob, você vai trabalhar os seus elementos e a partir desse trabalhar, você terá um novo determinante, só que o valor absoluto desses determinantes serão iguais. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer com o Teorema de Jacob. Tudo bem? Então, nós vamos usar um exemplo para você ver como funciona na prática o Teorema de Jacob. Então, venha comigo. No exemplo 1, nós temos a seguinte situação. Uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas, 3 colunas. E aí nós temos os elementos na primeira linha, 1, 3 e o 5. Na segunda linha, o 4, o 2 e o 7. E na terceira linha, o 4, o 1 e o menos 6. Tudo bem até aqui? Então, nesse caso, vocês vão observar nessa primeira coluna que nós temos os elementos 1, 4 e 4. E aí a ideia é nós multiplicarmos a segunda coluna por menos 3. Tudo bem? Então, gente, na prática nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos adicionarmos a segunda coluna à primeira coluna e em seguida multiplicar ela por menos 3. Então acompanhe comigo dentro do determinante como ficará essa situação. Então observe que eu vou repetir a primeira coluna, que nós temos elementos 1, 4 e 4, e na segunda coluna nós vamos trabalhar ela. Então veja como ficará. Ó. Na primeira linha, na segunda coluna, nós vamos pegar o elemento 3, somar ao 1, que vem lá da primeira coluna, observe que está bem ao lado, de azul, né? Vezes o menos 3, que é uma constante qualquer, certo? A terceira coluna ficará igual. Então, vocês observem que não mexi com ela. Observe bem só na segunda coluna o trabalho que vem sendo realizado. Agora, vamos para a segunda linha. Nós temos o elemento 2, que é da própria linha, mais 4, que é da coluna anterior, vezes a constante menos 3, certo? De igual modo, vai acontecer na terceira linha. Nós temos o elemento 1, que é da própria coluna, mais o 4, que é da coluna anterior, vezes a constante menos 3. Então, observe como ficará esse novo determinante. Nós teremos na primeira linha o 1, o 0, que é as operações aí da segunda coluna, e a repetição na terceira coluna, o 5. De igual modo acontece nas outras linhas. Então nós vamos ter o 4, o menos 10 e o 7. O 4, o menos 11 e o menos 6. Então essa é a nova matriz que nós trabalhamos da anterior, certo? Até aqui? Gente, aí agora nós precisamos fazer o determinante dessa matriz. E aí, como ela é uma matriz de ordem 3, então nós vamos utilizar a regra de Sarri. Então acompanhe comigo a resolução dela. Vocês sabem que na regra de Sarri, nós vamos repetir a primeira coluna e a segunda coluna, certo? E aí nós vamos fazer as operações com a diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Então ficará da seguinte maneira, ó. O produto de 5 vezes
menos 10 e 4 será 200. Observe que lá dentro da matriz tem o menos 10. Só que nós multiplicamos o resultado pelo negativo novamente. E aí nós vamos ficar com um número positivo. Na sequência, nós teremos o produto de 1, 7 e menos 11. Multiplicado por menos 1, o resultado será 77. De igual modo, na terceira diagonal, e aí nós teremos o produto de 0, 4 e menos 6. E o resultado multiplica-se por menos 1, e aí nós teremos o resultado 0. Agora nós vamos para outra diagonal. O produto dela ficará 60. 1 vezes menos 10 vezes menos 6. E aí você terá o resultado 60. Da mesma forma, na segunda diagonal, nós teremos 0 vezes 7 vezes 4 e o resultado 0. De outra forma, na outra diagonal, nós temos 5 vezes 4 vezes menos 11. E aí nós temos como resultado menos 220. E aí nós vamos organizar essas operações e o resultado desse determinante será 117. Gente, aqui vocês observem que o determinante tem valor 117, mas lembre-se que foi depois de utilizar o teorema de Jacob. Mas aí nós observamos que na matriz principal, de onde nós iniciamos, então o valor dessa matriz, que é a matriz que nós começamos essa situação, ela terá resultado 117. Isso você calculando aí pela regra de Sarri. Tudo bem? Gente, mas vale ressaltar aqui que, observe bem que o resultado tanto da matriz que nós iniciamos deu o determinante 117, assim como depois de eu utilizar o teorema de Jacob, também deu 117. Isso implica dizer que o teorema de Jacob, nessa situação, ela foi perfeito. O determinante da matriz A' é igual ao determinante da matriz A inicial. Tudo bem, gente? Nós vamos usar mais um exemplo, e aí vocês vão verificar que nós vamos utilizar agora não a regra de Sarri, nós vamos utilizar outro teorema para vocês exercitarem as atividades ou os teoremas que nós temos proposto durante esse percurso dos estudos da matriz. Então acompanhe comigo o exercitando, tudo bem? Então olha só, no exercitando nós temos a seguinte situação, calcule o determinante da matriz abaixo. E aí nós temos uma matriz 4x4, ou de ordem 4. E aí observem a primeira coluna, nós temos os elementos 1, 3, 2 e 1. E aí nós vamos trabalhar na segunda linha com menos 2, na terceira linha com menos 3 e na quarta linha com menos 4. De igual modo, gente, nós vamos proceder como a anterior. Então percebam que a primeira coluna ela é fixa. E aí observem nas demais colunas como é trabalhado pelas cores. A cor azul representa os elementos lá do círculo, tá? 1, 3, 2 e 1. Então percebam que eles estão em ordem. Na segunda coluna, na terceira e na quarta coluna que nós vamos trabalhar. Os elementos que estão em vermelho, eles pertencem à constante, que nós vamos multiplicar cada coluna. Então, na segunda coluna, nós estamos multiplicando, como está indicado aí, por menos 2. Na terceira coluna, por menos 3. E na quarta coluna, por menos 4. Vocês observaram? Então, eu vou pegar na primeira coluna lá um exemplo para vocês verificarem. Na primeira linha, o segundo elemento, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O 2, que é próprio dessa coluna, mais 1, que é lá da primeira coluna, vezes a constante menos 2, certo? Então, vocês vão proceder da mesma forma em toda essa coluna e nas demais colunas também. É a mesma ideia, tá? Então, quando você for fazer toda essa operação aí que está dentro dessa matriz, nós teremos uma nova matriz.
Então vejam que o valor será essa que está aparecendo para vocês. Na primeira linha nós vamos ter o 1, 0, 0 e 0. Na segunda linha, o 3, menos 8, o menos 4, menos 5, 2, menos 3, menos 2 e menos 2. E na última linha, 1, 1, 0 e 1. Certo, gente? Aí nós temos uma nova matriz. E aí nós vamos utilizar agora o Teorema de Laplace, né? O que ele fala? No Teorema de Laplace, você vai observar tanto a linha como a coluna e vai trabalhar aquela linha ou a coluna que tiver mais zero. Então, nesse caso aí, eu vou trabalhar com a primeira linha. Então, ficará da seguinte maneira, utilizando o Teorema de Laplace. O determinante de A é igual a 1 vezes o elemento de A11 mais 0, que é tudo da primeira linha. 0 vezes A12 mais 0 vezes A3 mais 0 vezes A14. Então, verifique que tem toda essa parte de zero. Substituindo, nós vamos ter essa nomenclatura, que o determinante de A é 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante de A11. E aí nós vamos substituir esse determinante 11, tá? Ela ficará da seguinte maneira. O menos 8, que eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna lá daquela matriz que nós temos inicial. Então, nós teremos elementos menos 8, menos 4, menos 5, menos 3, menos 2 e menos 2, 1, 0 e 1. Certo? Eliminando a primeira linha e a coluna. E aí nós vamos trabalhar esse teoremazinho. Resolvendo esse determinante por Sarri, aí você terá o resultado de o determinante de A é igual a 1 vezes menos 1 elevado ao quadrado vezes o valor do determinante, que é 2. Aí, fazendo essas operações de multiplicação, nós teremos o determinante igual a 2. Certo, gente? Então, esse é o valor do determinante lá inicial. Tudo bem? Gente, na aula de hoje nós trabalhamos esse teorema de Jacob e aí você percebe como é trabalhado. Você vai escolher uma linha, fixar ela e na segunda coluna você somará com o elemento da coluna anterior e multiplicará por uma constante. É básico, né? E aí vocês tirem suas dúvidas lá com as atividades complementares na plataforma Eduque e qualquer dúvida vocês assistam mais uma vez essa aula e tirem suas dúvidas com o professor. Bom trabalho, boa aula e até a próxima.